Olá, povo de Deus, quarta-feira, 21 de agosto de 2024, 20ª semana do Tempo Comum, São Pio X. Nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 34, de 1 a 11, e Mateus 20, de 1 a 16a. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com seu leite, vestis-as com sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos, e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: escutai. Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Este capítulo apresenta o momento em que Deus parece dar um basta. Chega de corrupção e maltratos contra o povo. Daqui para frente, eu mesmo vou tomar conta dele. Eu assumirei o governo do meu povo. Assim, Ezequiel apresenta uma nova perspectiva para os que estavam no cativeiro. Deus será o pastor a cuidar diretamente de seu povo. Os reis de Israel fracassaram na sua missão, mostraram-se fracos e aproveitadores do povo. Ao invés de apacentar suas ovelhas, apacentavam-se a si mesmos, deixando-as entregues à própria sorte. Ezequiel enumera as prevaricações dos reis, que entregaram suas ovelhas a todo tipo de pilhagem e de exploração. Ao contrário dos que muito diziam que o cativeiro era culpa de Deus que havia abandonado o seu povo, Ezequiel deixa claro que foram os reis os culpados pelas desgraças que sobrevieram sobre as ovelhas de Israel. Quando, porém, parece que tudo está perdido, eis que o profeta apresenta a decisão de Javé de fazer uma reviravolta na situação, tirando dos maiores de Israel qualquer poder sobre o povo, e que de agora em diante será ele mesmo a cuidar de cada um. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Com essas palavras, o profeta reacende a esperança do povo e os exorta à confiança e fidelidade a Deus, único pastor verdadeiramente fiel.
Os últimos governantes de Israel, reis, sacerdotes, anciãos, não foram fiéis à sua missão, deixaram-se conduzir pelo egoísmo, abusando do poder, explorando o povo em proveito próprio. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, era o grito acusador do profeta. Apacentavam-se a si mesmos em vez de se porem ao serviço do rebanho, para o defender das feras, o guiar a boas pastagens, procurar as ovelhas perdidas e cuidar das fracas. E sobreveio a tragédia, a queda de Jerusalém e o exílio. Agora Deus pede-lhes contas pelos danos causados e vai retirar-lhes o poder sobre o povo, encarregando-se ele mesmo de cuidar dele. Mateus 20, de 1 a 16a. Disse Jesus aos seus discípulos essa parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de ir fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Para um leitor fundamentalista, sobretudo para os defensores da meritocracia, essa parábola parece injusta mesmo, pois o pagamento não é proporcional ao esforço de cada um. Porém, precisamos ter claro que Jesus está dizendo que o reino é como a história do patrão que pagou igual a todos os seus operários, independentemente do tempo do serviço. No reino não existem marginalizados. Todos têm o mesmo direito de participar da bondade e misericórdia de Deus, que superam tudo o que nós consideramos como justiça. No reino não há lugar para o ciúme. Aqueles que julgam possuir mais méritos do que os outros devem aprender que o reino é gratuito. Por outro lado, esta parábola contada por Jesus com tanta vivacidade é um aviso ao povo de Israel, o primeiro a ser chamado, para que se alegre com o surpreendente uso que o Senhor faz da liberdade em relação aos últimos, os pagãos, publicanos, pecadores.
Mas é também um aviso a nós cristãos de hoje, para que nos convertamos aos critérios de Deus. Não são ricos e poderosos que entram ou têm precedência no reino de Deus, mas os pobres e fracos. O reino de Deus não se conquista por méritos próprios, mas é um dom gratuito a acolher com humildade e gratidão. Assim, essa parábola acaba com a falácia da chamada meritocracia que tantos propalam hoje. A igreja celebra hoje São Pio X, foi papa, nasceu na Itália em 1835, faleceu em 1914. Foi um papa que se destacou pela guerra que travou contra o chamado modernismo, dificultando e muito o diálogo da igreja com a sociedade da época. Um beijo no seu coração.